Bem-vindos ao curso de Computação Simbólica. O meu nome é Leandro Sfayer, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, nessa aula a gente vai começar a entrar na seção 2, seção Modelos Estendidos, tá? A gente vai ver a primeira parte dessa seção. Nessa seção a gente vai basicamente dar uma visão maior, mais estendida a modelos. Então, começando aqui pela subseção 2.1, a gente vai ver extensões da função blank, tá? Então, a gente já viu na aula anterior, né, que a gente usa a função blank para representar, na verdade, numa estrutura, né, argumentos ou objetos arbitrários, né? Então, a função blank você pode escrevê-la na forma completa como blank, tá? Ou simplesmente utilizar o caractere do blank, né, esse underscore, esse tracinho sublinhado, né? Então, a gente vai usar a função matchQ, né, só para relembrar isso aqui. A função matchQ, ela vai dizer quando há correspondência entre uma estrutura, né, e o modelo que você especificou aqui, tá? Então, a primeira teste de correspondência dá false, porque você está testando para uma função f de um único argumento arbitrário, qualquer. E aqui no que você especificou é um f de nenhum argumento, tá? Então dá false. Quando você bota, na verdade, um f de s que tem um único argumento, tá? Isso vai dar true. E quando você tenta fazer também para mais de um argumento, né, isso dá false porque ele está buscando buscando uma f de um único argumento. Então, só para lembrar, então, um único blank, ele representa um objeto, um argumento arbitrário, mas tem que ser um único objeto, né? Então, se a gente tentar aqui, da mesma maneira que os testes que a gente fez aqui em cima, fazer uma substituição, né? É um tipo de substituição que eu uso para fazer f, substituir por ok quando eu vou encaixar, é outra forma de você testar se está tendo correspondência ou não, já substituindo, tá? Então, você vê que você tem uma f de vários outros argumentos, alguns desses argumentos são funções f também, mas você vê que o primeiro argumento é f de a, o segundo é b, sem f de nada, f de c e d e um f de nenhum argumento. Você vê que, de novo, como esperado, né, mostrado pelo matchQ, a única hora que tem correspondência no f de um único argumento, que é o f de a, e é onde ele faz a substituição. De maneira similar, se tentar fazer isso numa soma, né, você vê que isso aqui ele não substitui nada. Lembrando que essa soma aqui vai ser um plus de a, b, c. Então, isso aqui não consegue substituir aqui. Tá? Isso aqui, né, eu posso usar um blank no resto da função também, para dizer que é uma função qualquer, tá? Mas se eu uso agora, eu sei que isso aqui é uma função de 3 argumentos, e eu escrevo meu modelo na forma de uma função qualquer, de um único argumento qualquer, outro argumento qualquer, um terceiro argumento qualquer, ele substitui. Tá? Então, tudo bem. Agora, a gente relembrou aqui a função blank, né? Vamos começar a ver umas variantes para essa função blank, tá? Que vão aumentar muito, na verdade, as possibilidades. Bom, a primeira função que a gente vai ver é a função blank sequence, tá? Que você pode escrever de novo blank sequence ou na forma curta, que são 2 blanks um do lado do outro, né? Ou 2 caracteres de underscore. Então, se a gente, de novo, seguir a mesma lógica, tá? Vamos usar o matchQ para ver em que lugares tem correspondência. A função blank sequence, ela é diferente da função blank, ela representa argumentos arbitrários, mas não é um único argumento, ela pode representar um ou mais argumentos. Então, no primeiro exemplo aqui, isso vai dar false, porque isso aqui, eu estou testando um modelo que tem um ou mais argumentos, tá? Não é f de nenhum argumento, então dá false. Quando eu vou agora para o f de s, que é um único argumento, isso vai dar true. E quando eu vou para f de 2 argumentos, s e b, isso dá true também. E se eu vou um s de mais argumentos, aqui no caso 4 argumentos, isso também dá true. Porque o blank sequence, na verdade, representa uma sequência de argumentos, né? Um ou mais argumentos quaisquer. Tá? Então, agora, se a gente fizer aquela mesma substituição que a gente tentou ali em cima, tá? Tem aqui Estou testando aqui substituir. E eu mudei um pouquinho, que aqui em cima a gente tinha feito só com f de f, né? Então, aqui não tinha problema, tá? Agora eu estou comparando um g de f e um f de f, né? F de argumentos, que eu falo que tem f dentro. No primeiro, a substituição, você vê que ele acertou o f de ok aqui, né? E aqui também. Então, justamente nos pontos que eu tenho um ou mais argumentos, o f de a e o f de c e d. Tá? Quando eu tentei agora aplicar esse mesmo modelo
no exemplo que eu tinha ali em cima, que era aqui também era F, o que vai acontecer é que a substituição vai ser feita na F mais externa. Porque enquanto aqui em cima, no modelo com blank só, por mais que isso aqui é F, essa F externa é uma F de vários argumentos. E aqui eu estou testando uma F de um único argumento. Então ela não corresponde, né? Não há correspondência entre esse F e o F mais externo. Ele sempre tenta tudo mais externo. Aqui, ele tem correspondência, há correspondência, na verdade, entre esse modelo e o F mais externo. Então, ele já vai aplicar esse F mais externo, já faz a substituição e nem passa para os internos, tá? É de maneira similar, tá? Igual a gente fez lá. Então, agora eu estou tentando aqui... lá a gente já fez com plus, aqui eu vou fazer com plus com times. Lembrando que tanto times quanto plus são, na verdade, F de... Aqui, isso aqui é um times de A, B, C, D. Então, ao tentar aplicar um modelo de uma função qualquer que encaixaria no times de um ou mais argumentos, isso vai encaixar, isso vai ter correspondência, né? Isso vai substituir. É da mesma forma que no plus isso também vai haver uma substituição. Né? A segunda variante, na verdade, a terceira forma de blank, né? É a blank null sequence. A blank null sequence, similar a blank sequence, ela pode representar mais de um argumento. Mas agora não é um ou mais argumentos, são 0 ou mais argumentos, tá? Arbitrários. Então, olha só, se a gente seguir aqueles mesmos exemplos, tá? Para ver os casos que tem correspondência, tá? Se eu tentar agora F, né? Com o modelo F do blank null sequence, né? Eu não rodei aqui, mas se eu avaliar isso aqui, você vê que o blank null sequence ele é representado por 3 caracteres de blank, 3 underscores. Então, o match queue de F de 0 argumentos, né? F de nada, né? Com esse F com blank null sequence, ele já dá true, porque ele tem correspondência, porque isso pode ser 0 ou mais. E aí, da mesma forma, vai dar true para um único, para 2, ou para 3, e para quantos mais eu botar. Tá? Então, aqui seguindo o exemplo que a gente fez para o blank sequence, né, que é a comparação de G com F, tá? O primeiro exemplo, você vê agora, ele não só tem correspondência no F de um único argumento, como no F de 2 argumentos, mas como também no F de nenhum argumento, igual a gente viu pelo teste do match queue aqui em cima. E aí, se eu tentar também fazer o F de 3 argumentos direto e mudar a função externa aqui para ser F também, ele já, igual no blank sequence, ele vai substituir no mais externo, tá? Porque ele tenta sempre substituir na estrutura mais externa, se não houver correspondência, que ele parte para os argumentos dessa estrutura mais externa. Então, aqui a gente tem umas comparações aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é outro exemplo, é o mesmo exemplo 4 vezes, mudando o tipo de blank, tá? Então, eu tenho um F, na verdade, uma F de alguns argumentos, né? De A a B, uma lista com A, uma lista vazia e uma lista com D e E. Então, quando eu tento só substituir list, né? Ok? Ele vai substituir a lista vazia, porque isso aqui vai te dar a função list sem argumentos. Quando eu agora uso um modelo com list de um único argumento qualquer, ele só vai substituir a lista com A dentro. Tá? Quando eu boto o list com o blank sequence, né? Ele vai substituir todas as listas que tenham um ou mais argumentos. Então, substitui a lista com A e a lista com D e E. E quando eu uso o list com o blank null sequence, né, os 3 blanks, ele vai substituir todas as listas que estiverem aí, tá? Inclusive a lista vazia. No próximo exemplo aqui, ou nos próximos exemplos, tá, a gente mistura aqui as funções blank sequence, blank null sequence, tá? Para primeiro a gente olhar testar a correspondência. Então, olha só. Quando eu testo a correspondência de uma função f de a, b, c, d, né, com o modelo que tem f de 2 argumentos quaisquer, o blanks, né, isso dá false porque isso aqui é uma f de 4 argumentos. Então, simplesmente pelo número de argumentos. Mas agora, na hora que eu misturo o blank e depois tem um blank sequence, tá? Isso aqui dá true, porque eu tenho uma f que tem um único argumento aqui e depois tem um ou mais. Então, funciona. Da mesma forma que se eu testar f de um único argumento e depois blank null sequence, tá? Dá true, porque tem correspondência. O A faz correspondência com blank e o B, C, D faz correspondência com blank null sequence, que representa 0 ou mais. E aí, se eu tentar agora F de A, né? Um único argumento, e um modelo que tenha um argumento aqui qualquer, mas tem que ser um único,
e aqui 1 ou mais, isso não funciona, porque isso aqui teria que ter no mínimo 2 argumentos, porque um daqui e um ou mais daqui. Tá? Mas quando eu faço a mesma coisa com o blank e o blank null sequence, que é capaz de representar 0 ou mais, isso funciona. Né? Então essas coisas têm bastante utilidade. Tá? E aí vamos tentar fazer substituições com aquele teste do OK. Né? Então olha só. Então eu tenho aqui uma função g, tá? De argumentos, tá? E nesses argumentos tem sempre a função f envolvida, tá? E cada vez com mais a função f, as funções f internas, cada vez com mais argumentos, tá? Então no primeiro eu estou pedindo para substituir tudo que é f, na verdade, de 2 argumentos arbitrários, né? Com 2 blanks. Então ele vai acabar substituindo só no f de a e b. Tá? No segundo exemplo, eu tenho um f de um único argumento e no lugar do segundo, né? Não é o segundo, é 2 ou 1 ou mais. Então, qualquer f que tiver no mínimo 2 argumentos, ele vai substituir também. Então, você vê que ele substitui o f de a e b, tá? O f de abc e o f de abcd. Tá? Quando eu boto agora para fazer a substituição no f de um único argumento e 0 ou mais, ele, além de pegar esses anteriores, ele vai pegar também o f de um único argumento, que é o f de a. Porque isso aqui é 0 ou mais. Tá? E eu posso também inverter, se eu botar o blank null sequence aqui e depois aqui. Então, isso representa, na verdade, 0 ou mais argumentos e 1. Então, ele vai pegar os argumentos no mesmo local. Os mesmos f's que ele pegou do exemplo anterior, né? Ele pega. A diferença é que aqui, no exemplo anterior, a correspondência do blank simples, ela é feita com A aqui, com A em todos aqui, na verdade. E acaba que o blank null sequence ele faz correspondência com os restantes argumentos dessas funções f's aqui. Aqui não, aqui o único argumento está sempre no último. Então, aqui no primeiro é no A, no segundo é no B, no terceiro é no C e no quarto é no D. Né? E aí, se eu tentar direto um blank null sequence aqui, tá? Isso vai fazer correspondência em todos também, mas também no F de A e no F vazio. E se eu tentar fazer agora 2 blank null sequence, tá? A mesma coisa acontece, porque 0 ou mais continua sendo 0 ou mais, né? Então, continua tendo um mínimo, na verdade, de 0 argumentos. Tá? Então, ele, de novo, substitui tudo. Então, agora a gente vai fazer um exemplo, tá? Similar ao anterior, mas agora, em vez de substituir por OK, a gente vai dar nome aos modelos, tá? Para poder passar argumentos. Tá? Então, olha só. A gente tem também um exemplo de uma f de A, B, C, D, E, F, G. E eu estou fazendo combinações dos blanks e suas variantes para fazer substituições separando os argumentos no resultado. Então, no primeiro exemplo, né, você vê que eu tenho um f de x, né, um blank, e um y com blank sequence. Tá? Então, o que acontece? Ele vai pegar o a, ele vai ter correspondência, o a vai corresponder a x, e os restantes aqui, os argumentos restantes, vai corresponder a esse y, que é um ou mais. Então, na hora que ele aplica o H de x vai pegar só o H de A e o H de y pega todos os restantes. Né? Se eu aumento esse y para um blank null sequence, dá no mesmo, porque né, não cai, continua sendo, na verdade, mais de 0 argumentos, aqui é mais de 1, então continua sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Tá? E agora, se eu inverter a ordem, botar o blank múltiplo, né? Aqui o com 1 ou mais, aqui o com 0 ou mais primeiro, né? A coisa se inverte porque ele vai pegar... Agora, o único argumento tem que estar no final. Então, o G que vai ter correspondência com Y, então vai ficar o H de G no final. E o restante, né, acaba fazendo correspondência, né, com o blank sequence. E é a mesma coisa que para o blank null sequence, né? E a gente pode misturar agora o blank sequence e o blank null sequence, né, para a gente agrupar argumentos, selecionando, na verdade, um argumento no meio para escolher o ponto de separação, como é que vai ficar a divisão. Né? E nesses exemplos aqui, eu estou mudando o ponto de divisão, tá? E acaba que quando eu passo na função, você vê, acaba que o D que tem aqui no meio, que ele vai achar correspondência, não está no outro lado, simplesmente porque eu não botei ele aqui. Tá? Então é uma forma de se eliminar até o D, ou quem você quiser. Então, olha só, no primeiro, o que tem? Ele tem um ou mais, né, no começo e no final. E tem um D no meio. Então, ele vai achar o D... Então, antes do D tem um ou mais? Tem. Então, isso aqui vai fazer correspondência com X. E depois do D tem um ou mais? Tem. Então, isso aqui vai fazer correspondência com Y.
Então, ele separa assim, e no resultado não tem o D aqui no meio, porque eu simplesmente não escrevi ele aqui, tá? Então, porque o D o D como está no modelo aqui, ele não entra nem no X nem no Y, tá? Se eu quisesse que o D continuasse ali, eu tenho que botar o D ou um H de D, o que eu quisesse aqui, tá? Se eu mudar do D para o C, você vê aqui, ele muda o ponto, na verdade, que estou fazendo esse agrupamento, essa separação, né? Então, quando eu boto C, tudo antes do C tem um ou mais, que é o A e o B, e o depois do C vai para o Y. É uma forma. E se eu fizer isso com E, de maneira similar, tá? O que vai depois do E vai ter correspondência com Y, tá? Passa para lá. E o que está antes, com X. Nesses exemplos agora, na verdade, é bom lembrar que sim, eu fiz tudo com blank sequence, mas se eu usasse o blank null sequence, ou combinação do blank sequence, combinações do blank sequence com blank null sequence, daria no mesmo, porque mesmos resultados, tá vendo só? Peguei o primeiro exemplo aqui e fiz blank null sequence com blank sequence, blank null sequence com blank null sequence, blank sequence com blank null sequence, tá? Dá no mesmo porque a hora nenhuma tem a questão de fazer correspondência com zero argumentos, tá? Então, sempre que você não houver, não cair no caso de zero argumentos, o blank sequence ou blank null sequence vão dar no mesmo, tá? Mas agora, só tem casos que eu misturo esses dois, por exemplo, sem especificar o ponto de separação, que a gente às vezes fica meio confuso porque tem uma certa ambiguidade, né? Então, por exemplo, no F de A, B, C, do mesmo exemplo, mas agora eu não especifiquei, eu tenho um ou mais aqui, um ou mais aqui. Quem que vai entrar no X e quem que vai entrar no Y? Óbvio que a matemática tem uma regra para fazer isso, mas às vezes é meio ambíguo, tá? Então, você vê que ele acaba pegando um único aqui no X e o resto no Y, tá? Se eu vou fazer isso com dois blanks no sequence, o que ele faz é ele não pega nenhum no X, tá? E o resto todo no Y, quer dizer, todos no Y. Se eu boto agora um blank sequence e um blank null sequence, vai pegar um no X e o resto todo no Y também. E aí se eu boto um blank null sequence e um blank sequence, ele vai pegar 0 no X e nenhum no Y. Então isso aí às vezes é meio ambíguo, tá? Da hora de escrever, é uma coisa que gera confusão mesmo, tá? E nas versões anteriores de matemática só tinha essa forma de fazer, então você tinha que achar alguma forma de escrever um modelo para tentar fugir da ambiguidade ou entender como é que como a matemática faz a regra de correspondência dele, tá? Mas aí isso já é resolvido nas versões mais novas, né? Com as funções longest e shortest, né? Essas funções, na verdade, vão dizer, não, eu quero que você, na hora de fazer a correspondência, quando tiver essa ambiguidade, você pega esse aqui sendo o maior possível modelo do y, porque tem mais argumentos. Então, por exemplo, no primeiro, eu tenho x aqui longest, né? Ele vai fazer o y ser maior. Que nesse caso está igual à regra padrão, porque o longest aqui ele já pegou o maior número de argumentos no y. Mas agora, quando eu boto longest no x, ele inverte. Ele já pega tudo que ele pode no x e o único que sobra, porque aqui ele não tem como ter zero, né? Se eu quisesse agora, na verdade, se eu fizer, na verdade, vale a pena fazer aqui, esses mesmos exemplos aqui com blank null sequence aqui nos dois, tá? Você vê que aqui aparece nenhum argumento no primeiro, né? Igual no padrão, mas aqui quando eu boto blank null sequence, tá? Também aparece nenhum no final. Porque enquanto esse aqui, exemplo aqui, esse longest aqui de x, né? Ele pega o maior possível, ele não tem como diminuir o y para menos de 1, porque ele é 1 ou mais. Então aqui fica um h de g. Né? Aqui, como o y virou um blank null sequence em três blanks aqui, ele pode ir até 0. Então, quando você botou o longest no x, tá, o y vai até 0, ele pega 0 argumentos. Tá? O shortest, na verdade, ele vai fazer agora o oposto. Né? Então, no primeiro aqui, estou dizendo o f do blank sequence. Blank sequence, eu quero pegar o menor blank sequence possível aqui. Então, ele vai pegar um único argumento. Tá? Se eu trabalho agora com o blank null sequence, tá? Ele vai pegar 0 argumentos aqui, vai ficar um h de nenhum. Tá? E se eu boto shortest no primeiro, e com blank null sequence, ele vai pegar 0 aqui. Tá? Se eu pegasse a mesma coisa com blank sequence aqui, para observar, ele vai pegar um único aqui. Então, esses shortest e longest, na verdade, te dão uma forma de você acabar com essa ambiguidade, dizendo, não, eu quero dessa forma, e ponto final. Então, dando prosseguimento, a gente vai para a subseção 2.2, que vai falar de restrições com a função blank e suas variantes.
Então a gente começa vendo as restrições que a gente viu anteriormente, né? O que a gente vai fazer é utilizá-las com as variantes do blank, tá? Então, para usar a restrição por head, na verdade, né? Quer dizer, por tipo, o head da função, o título da função, a gente já viu que o blank você usaria, na verdade, simplesmente escrevendo blank, usando um argumento, o blank seria essa restrição de head, tá? E da mesma forma, por blank sequence vai ser isso assim ou assim. Ou você vai escrever, né, com um único argumento, ou você pode botar os dois blanks seguidos da restrição por head e os três blanks no caso do blank no sequence, tá? Então a gente vai mostrar agora os exemplos de correspondência com match hill, tá? Então você vê, o primeiro exemplo aqui, ele dá false. O que ele está tentando? Ele está tentando, na verdade, achar correspondência entre uma função que tenha um argumento que é um símbolo e outro que é integer, né, inteiro. Por mais que aqui tenha símbolos inteiros, o número de argumentos não é correspondente, que eu tenho 2 símbolos e 3 inteiros depois, tá? Agora, quando eu mudo isso aqui de blank, né, para blank sequence nos dois, ele já acha correspondência, né? Da true, porque ele acaba selecionando, né, esses dois primeiros para cair no symbol, tá? E os porque é a única correspondência que tem aqui, né? E é o que a gente tinha falado da ambiguidade na subseção anterior, não há porque eu usei a restrição, tá? No próximo exemplo, eu tento botar um modelo que tem um symbol, tá? Um ou mais symbols, um ou mais inteiros e um real. E aí isso vai dar false porque não tem um real no final. Lembrando que o set não é real, é um inteiro, tá? Esse aqui é o tipo de dados real que acaba sendo aquele número que tem um ponto, número aproximado, como se fosse um número em pontos flutuantes, né? Mas agora, se eu pegar esse último que tem a restrição de real e botar 0 ou mais, né, que seria o blank no sequence, isso aqui dá true. Porque tem 0 reals aqui no final, entendeu? Então ele consegue, na verdade, achar a correspondência, tá? Nos exemplos abaixo a gente tem um teste de substituição, né, com aquela forma de testar o ok. Você vê que o f de A, né, A, B, 5, 6, 7, se ele tentar fazer a substituição, né, único blank, integer ok, ele vai nos integers ali e substitui. Tá? Ao tentar fazer isso com 2, né, com o blank sequence, né, ele também substitui, tá? E com 3, da mesma forma, tá? Então você vê que... E aí eu poderia escrever, na verdade, na forma... Né, assim também, só para lembrar que isso aqui é a forma inteira, tá? Para lembrar, né, da regra, né? E eu tenho aqui o blank integer, a substituição. Né? É a forma completa para o primeiro aqui, né? Se eu quiser agora fazer restrições por teste, né? Como a gente viu anteriormente, você vai usar a função pattern test, tá? E aí você vai usar os diferentes variantes de blank, né? Então, olha só. Aqui é só usando pattern test com um único blank, tá? Só pra gente relembrar. Então, você pode escrever pattern test, tá? O modelo e a função teste. Ou na forma abreviada, tá? O modelo aqui que você tem com pontos de interrogação com o teste depois, tá? Dos dois equivalentes. Aqui nesse exemplo, tá? Ele está testando, vai substituir aonde você achar números pares, né? E aí agora os próximos exemplos a gente mostra testes de correspondência com match kill aqui. O primeiro, na verdade, dá false porque eu estou testando aqui. Tem que achar alguma coisa que tenha um único positivo, um único negativo e um único primo, tá? Por mais que tenha esses 3 tipos aqui dentro, eles não têm... Eu estou buscando uma função de 3 argumentos, tá? Então, isso aqui não tem 3 argumentos, vai dar false, tá? Agora, quando eu uso, né? Eu mudo o primeiro para um ou mais, né? Para o blank sequence. O segundo para um ou mais também. Isso já dá true, porque ele consegue pegar... Ó, esses 2 primeiros são positivos, tá? Aí tem aqui 3 negativos, tá? E tem um único primo no final. Tá? Se eu botar aqui também agora 2 ou mais positivos, um negativo e um primo, isso vai dar false. Porque não tem 2 negativos. Eu tenho, na verdade, um negativo, 2, 3 negativos. Tá? Agora, se eu pego um desses negativos e boto com um ou mais, isso já dá true, né? Porque o que vai acontecer, esse um ou mais positivos aqui, ele vai achar correspondência no 1 e 2. Um único negativo acha correspondência no menos 1. E um ou mais negativos, ele vai achar correspondência no menos 5, menos 6. E o primo vai continuar pegando 5.
Se eu mudar agora para essa forma, ele dá falso, porque ele vai achar correspondência no positivo, tem um único negativo, tem um ou mais negativos, né? E aí tem que ter um primo inteiro no final. Então, não funciona, tá? Mas, se eu mudar esse menos 6 para menos 7, isso vai dar true. Você vê que eu não mudei agora o modelo que eu estou testando aqui, eu mudei a expressão. Isso dá true porque agora a correspondência é feita de outra forma. Enquanto nesse aqui em cima, esse segundo negativo pegava o menos 5, menos 6, aqui embaixo, como eu incluí um menos 7 aqui, e esse menos 7 é primo, tá? Ele vai pegar no inteiro o 5, no menos 7 o primo, esse negativo que é 1 ou mais, que acaba sendo o único aqui, nesse meio aqui, ele pode pegar 1, pode pegar 2, né? Ele vai cair só no 5, no menos 5, desculpa. E esse único negativo menos 1, e aqui o positivo acaba pegando os dois primeiros porque é 1 ou mais. Então você vê que a correspondência, esses blank sequence, blank null sequence, né, eles podem, na verdade, pegar mais argumentos aí de acordo com o teste, ele pode, de acordo com a expressão que você está escrevendo, ele pode pegar, ele pode ter correspondência com um número diferente de argumentos, tá? E você vê que não foi porque eu mudei os negativos, eu mudei o que vinha logo depois, que era o primo, tá? Ele faz isso porque assim ele encontra correspondência. Se eu fosse pegar se eu fosse encaixar esse menos 7 aqui nos negativos, não ia ter um primo inteiro depois para achar correspondência, tá? Então ele vai tentar até achar uma correspondência. Então se eu voltar agora para o exemplo anterior com menos 6, e agora o que eu fiz, eu flexibilizei o último. Agora o integer q aqui, o que era inteiro, né? Tá com blank null sequence. Então ele pode ser zeros aí da true, porque aí na verdade o que acontece é que esse negativo agora de fato está pegando menos 5 e menos 6, o primo cai no 5, tá? E o inteiro não pega nada, porque ele pode ser zero. Tá? No último exemplo aqui, agora também eu boto blank no sequence, em vez do integer q aqui, eu boto no que tem prime q, que é o penúltimo, tá? Isso vai dar true também, mas dá true porque agora, né, positivo 1, 2, o primeiro negativo é só o menos 1, o segundo negativo vai estar pegando menos 5, menos 6, tá? O prime q não pega nenhum, tá? Porque aqui eu tenho que ter um obrigatoriamente no final. Então, para isso poder ter correspondência, o prime q não está pegando nada. Tá? Então, não tem nada, ele não tá tendo, não tem correspondência com nenhum argumento, né? Isso que é o pegar nada. Há outro tipo de restrição que a gente viu, né? É com a função condition, é a restrição por condicional, tá? Lembrando que você usa ela, né? Você pode usar na forma cheia com condition, tá? Ou você pode usar com o barra ponto, né? Então, e aí, nesse caso aqui, você vê que eu estou usando uma condição que vai dar, e nesse caso dá false, nesse caso dá true, né? É isso, naturalmente, e o modelo que eu botei aqui, qualquer coisa, ele encaixa na função final, tá? Lembrando que eu poderia fazer isso aqui, né? Só para lembrar a forma completa, tá? O que eu estou escrevendo aqui, na verdade, tá? Equivale a fazer isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, esse último aqui escrevendo na forma completa, tá? Não completa, que eu teria que escrever blank aqui, mas só a condição em si usa na função condition da forma completa. Tá? E aí, tipo assim, nesses exemplos, ele substituiu tudo, porque isso aqui, porque tem correspondência do modelo com um único blank na função mais externa, tá? Mas aí a condição do primeiro é falsa, então é a mesma coisa que você está bloqueando a correspondência que você botou um falso aqui. Aqui eu botei um true. Então, da mesma forma que esse que é igual a esse, tá? Aí o que acontece é que você vê que, diferente dos outros, tá? Para você ter uma condição testada nos argumentos, tá? Você tem que usar o nome do modelo, tá? Então, se você fizer assim, você ou nunca substitui ou sempre substitui, né? Então aqui você vê, ó, fez uma variação aqui que agora tem o nome do modelo, tá? É um blank que tem nome X, tá? Um modelo com nome X, tá? E aí ele tem como testar quem aqui que é maior que 4. Então, quem for maior que 4, ele vai substituir. E, naturalmente, ele vai testar isso na função externa. A função externa nunca vai dar true, porque ele é uma função...
que não tem nem definição, não dá um número. Então, ele não substitui, aí ele passa para os argumentos, aí ele vai procurar quais argumentos são maiores ou igual a 4, aí esse ele substitui por OK. Né? Aí aqui no exemplo de baixo são os outros, são menor que 4. Né? Então, todos os argumentos menores que 4 ele vai substituir. Tá? E aí agora a gente tem mais exemplos aqui de correspondência com match kill, tá? Usando esse tipo de restrição. Então, o primeiro dá false porque ele está testando, na verdade, uma função, um f de qualquer, tá? Aqui pode ser qualquer argumento. E no segundo pode ter qualquer argumento com uma restrição que ele tem que ser maior que 0. Independente do teste, de novo, isso aqui tem vários argumentos. Aqui tem uma função que vai ter que ter exatamente 2 argumentos, então não tem correspondência. Quando eu flexibilizo aqui, eu mudo um dos blanks para ser múltipla, eu posso ter quantos argumentos eu quiser, né? E aí, então, ele vai tentar match kill numa função que tem um ou mais argumentos, e o último argumento tem essa condição que ele tem que ser maior que 0. Então, isso vai dar true, porque o 4 é maior que 0. Tá? Agora, eu fiz diferente, eu estou dizendo que o y, né, aqui, tem uma condição no y que é menor que 0, tá? E no x que é maior que 0. Mas isso dá false. E se você olhar... como assim isso dá false? Tem um 0 ali, tá? Então... Mas... Vamos prosseguir aqui. Tá? Se eu rodar esse aqui, tá? Com y menor ou igual a 0, ele continua dando false. Tá? Esse aqui não tinha como dar... Né? Você pode pensar, não tem como dar false porque tem um 0 ali. Mas agora, o y menor que 0... Tá? Isso, na nossa cabeça, inicialmente, você imaginaria que isso dá true, mas não dá true. Tá? A gente já vai ver por quê. Mas se eu mudar essa condição agora para uma condição de teste, né, que a gente acharia que é equivalente, né? Então, menor ou igual a 0 é tudo que não é positivo, e maior que 0 que é positivo. Esse aqui dá true como a gente esperava. Tá? Se eu agora inverter assim a condição, assim, matematicamente x igual a 0, x maior que 0 é a mesma coisa que x menor que 0, é 0 menor que x. Né? Isso aqui dá true. Então, na verdade, você vê que não é só a igualdade matemática, é a forma, na verdade, que essa comparação, né, essa operador relacional aqui, maior que, menor que e menor igual, estão sendo utilizadas que tá dando uma diferença. Tá? E aí, para ver o que está acontecendo, vale a pena observar o que acontece quando você tem less equal, né, e você substitui, porque o que está acontecendo? Você tem, basicamente, o que é o less equal é menor ou igual, tá? Greater, equal e o less, tá? Você tem aqui na condição x, você pensa que é um único argumento, mas quando você achar correspondência, tá? Na hora de testar a correspondência, né? Como isso aqui é um ou mais, na hora de usar a função teste, ele vai passar esse um ou mais para cá. Então, é como se eu tivesse pego, na verdade, no caso aqui, a função maior que, né? Não? Ou no caso do y, a função menor ou igual, né? Pego todos esses y e jogasse aqui dentro. É como se eu tivesse substituído, na verdade, essa sequência aqui dentro, né? Aqui dentro. Aí, só para ficar igual em cima, botar, na verdade, esse aqui é o x, que é maior que, e isso aqui que é o less equal. Então, na hora de eu fazer esse maior que, olha o que acontece. Tá? Então, esse x aqui, né, que é maior que 0, tá? Então, eu estou deixando um dos dois escolhas. Ele vai nesse primeiro modelo aqui, naturalmente, não tem correspondência, porque o 0 não encaixa nenhum dos dois. No segundo aqui, né, se eu pegar o greater or less equal, na verdade, aqui, deixa eu rodar o less equal também. O que acontece é similar, né? Então, olha só. Nesse segundo aqui que tem menor que 0, na hora de eu tentar o less equal, que é o segundo aqui, ele vai tentar, digamos que se ele tentar encaixar isso aqui no less equal, isso aqui tem correspondência com o less equal desta forma, porque isso aqui ele não vai testar para cada um dos y, ele vai testar para o grupo. Então, é como se eu tivesse escrito, olha, observa aqui, menos 2 menor ou igual a menos 1 menor ou igual a 0. Tá? Ele não vai ter menos 1 porque o 1, na verdade, não vai ser menor que 0. Tá? E aí, menos 2 é menor que menos 1, que é menor que 0? Sim, então aqui tem correspondência. Então, ele olha para os três juntos. Quando ele vai para a segunda parte, que é o greater, ele vai tentar aqui
o 1, 2, 3. Então, 1 é maior que 2, que é maior que 3, que é maior que 4, que é maior que 0? Não, não é, porque, entendeu? Porque tem que... Lembra que quando você tem a função greater, essas funções relacionais, a greater, less, equal, less, e todas as demais, quando você tem mais de duas variáveis, ele tem que testar se a sequência toda está seguindo essa ordem. Um A que é maior que B, que é maior que C, que é maior que 0. E isso não é. Então, por isso que aqui é diferente. Quando eu vou na restrição por teste, ele testa 1 a 1. Aqui você escreveu uma expressão que ele vai passar o x de lá para cá. E com isso ele passa todos juntos e ocorre esse tipo de coisa. Tanto que quando eu vou para o final, você viu que o problema não está no y, está no x. Mas aqui, quando eu mudei a condição, né, de 0 menor que x, que matemática é a mesma coisa, ele vai acabar escrevendo, né, se para pensar, vou botar o x aqui para ficar a mesma variável aqui, mas não faz muita diferença, né? Ele faz esse tipo de coisa. Então ele pega o que... A gente já sabe que no y ele acha correspondência do menos 2, menos 1 e 0. Tá? No y menor ou igual a 0. Mas no x, quando ele tenta isso aqui, o que vai ser? Ele vai botar 0, menor que 1, menor que 2, menor que 3, menor que 4. Isso é verdade? É. Então, por isso ele acha correspondência da true. Tá? Então, tem que só ficar atento para esse tipo de coisa, que quando ele vai fazer... Quando vai fazer teste por condicional, com blank sequence ou blank no sequence, na hora de fazer as comparações, ele vai passar tudo junto nessa expressão. Então, o x não é 1 a 1, são todos argumentos. Então, E aí, é interessante a gente ver que, comparar esses dois aqui, você pode imaginar que esses dois têm o mesmo efeito, né? Esse aqui foi aquele que deu true, tá? Então, eu poderia escrever isso assim. Você pode tentar escrever, mas vai dar erro, porque na hora de passar de novo, quem que ele vai tentar encaixar no non positive aqui? Então, a única possibilidade seria esses 3 aqui, mas aí ele vai estar chamando a função non positive com 3 argumentos, e a função positive com 4 argumentos. E isso vai dar erro, tá? Você vê que primeiro ele chama com 6 argumentos a positive, para depois chamar por quê? Porque ele começa a tentar tudo que é possibilidade até achar correspondência. Na primeira tentativa, né, que isso aqui é 1 a mais, ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a gente viu anteriormente. Se você tivesse só o y e x sem restrição, ele tentaria encaixar esses todos no x e esses todos no y. E aí, nisso, ele aplica a função positive nesses 6 aqui, já dá erro. Ele já aí começa a dar mensagem de erro 2 para baixo. Tá? E aí dá falso porque ele não tem correspondência. Né? Ele dá uma mensagem de erro porque testou, tá? E não acha correspondência porque isso só acharia correspondência se isso aqui desse true. E não dá true porque dá erro. Né? Então, bom, com isso a gente chega ao final dessa aula. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa anotado lá no comentário do vídeo ou envia pra gente. Se vocês gostaram, lembrem de curtir o vídeo e lembrem de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.